Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui na EBD, no seu lar. Este é transmitido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Sara, que tem como nosso pastor-presidente, pastor Hebron Evandro Mussini, coordenador de ensino, presbítero Cristiano Medeiro, e também o coordenador da EBD, presbítero Rogério Tomás. Hoje nós estamos em mais um assunto importante da nossa lição. Estamos na lição 11, 11 que será lecionada no dia 14 de março desse ano de 2021. Nós temos aqui já na lição 11 o primeiro trimestre desse ano e já estamos chegando no final. Hoje estamos em mês de março, chegando ao final de mais um trimestre, então o ano passa muito rápido. Nós estamos aqui na lição de número 11 e o título dessa lição é muito interessante e muito importante, que fala sobre compromissados com a evangelização. Todos nós sabemos que nós estamos nesse trimestre estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já estudamos algumas lições importantíssimas para nós, que serviram para a nossa edificação espiritual. Hoje nós estamos estudando, então, nesse momento, sobre o compromissados com a evangelização. É tão interessante quando nós falamos sobre evangelização, falar do amor de Cristo, levar as boas novas de salvação às pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a salvação da sua alma. E esse é um compromisso dado à igreja. A igreja recebeu o compromisso de levar a palavra de Deus a todas as nações, todos os povos, tribos e línguas. E esse é o compromisso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto e sobre a responsabilidade que temos de falar do amor do nosso Salvador Jesus Cristo, do Evangelho, da salvação de todo aquele que crê, para a glória de Deus. Nós temos o texto áureo que vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto está escrito em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16. A verdade prática desse texto, segundo o comentarista da lição, está dizendo: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos, ou seja, fomos chamados para servir. A partir do momento que eu tenho conhecimento da salvação, na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo, fomos purificados pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, temos um compromisso de falar do Evangelho, de anunciar a palavra de Deus ao nosso amigo, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, a todas aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Salvador Jesus Cristo. Veja a responsabilidade que temos e que essa responsabilidade esteja realmente sobre nossas vidas e que possamos levar a sério esse compromisso que o Senhor nos deixou para nós realizarmos. Nós temos um texto base que está na leitura bíblica em classe para estudarmos um pouquinho sobre esta lição, que é a leitura bíblica em classe que está no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 até o versículo 20. Diz a Bíblia, o primeiro versículo desse texto, o versículo 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas,
Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse é o sinal que Jesus está deixando para aqueles que irão anunciar o Evangelho. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. É o texto que nós acabamos de ler para falarmos um pouquinho sobre esta lição, compromissados com a evangelização. A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e também da obra missionária. Você que está nos assistindo agora, você com certeza já está sentindo esse compromisso. Eu, na verdade, que estou tentando passar essa lição, e vamos estudar, entrarmos daqui um pouquinho no primeiro ponto, que vai falar sobre a evangelização como prioridade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e recebemos o perdão dos nossos pecados, logo nós temos o compromisso também de falar do amor de Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda não foram purificadas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós vamos falar é sobre a evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Olha só que interessante, comentarista falando desta lição. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Ou seja, nós não estamos dando uma opção para as pessoas. Não estamos dizendo o Evangelho é algo que vai lhe fazer bem, somente isso. Não, o Evangelho é uma questão de salvação da alma. O Evangelho, quando chega, ele chega para santificar a pessoa, transformar a pessoa e dar a certeza da vida eterna. E isso é um compromisso nosso. Nós precisamos entender isso. Precisamos saber que o Evangelho é para ser pregado para o mundo todo, a todas as pessoas, para que muitas almas sejam alcançadas e sejam salvas através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olha só, há alguns anos atrás, há 32 anos atrás aproximadamente, alguém foi na minha casa para testificar deste Evangelho. Ele chegou na minha casa, eu estava trabalhando, e disse: olha, eu acho que hoje eu não vou poder lhe receber, vou trabalhar até mais tarde, vou chegar em casa só depois das 10 da noite. E ele disse: Deus falou comigo e ele falou para mim falar do Evangelho para você. E eu aguardei então, ou seja, ele me aguardou, e umas 10 horas da noite eu retornei do meu trabalho e ele falou desse Evangelho que transforma a vida. E aí eu entendi que no poder do sacrifício de Jesus Cristo eu posso alcançar misericórdia de todos os meus erros, de todos os meus pecados. Então não importa o tamanho do pecado, o que importa é o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo foi imensurável e foi realizado para que todo aquele que nele crê seja transformado pelo poder de Deus e perdoado de todos os seus pecados. Quando nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós nos tornamos novas criaturas, novas vidas. As coisas velhas, os atos pecaminosos que havíamos cometidos são passados e então passamos a viver em novidade de vida com o Senhor Jesus. E muitas pessoas não entendem isso,
muitas pessoas estão se sacrificando, muitas pessoas pensam que para alcançar a salvação, eles precisam fazer muitas coisas, muitas ações, muitas esmolas. Outras pessoas pensam que precisam se sacrificar, alguns sobem escadas grandes de joelhos, mas não é exatamente isso que se salva, porque o sacrifício para a salvação já foi realizado lá na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus que foi derramado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se todos pudessem entender isso e entregarem a sua vida e passarem a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E o compromisso é nosso, o compromisso é de quem já foi purificado pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós podemos bater no nosso peito e dizer: eu sou salvo, mas não pelos meus méritos, eu sou salvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus condenou o meu pecado na sua carne, ele condenou, e então foi crucificado, morreu como malfeitor, morreu como um pecador, morreu como um criminoso, sem ter cometido nenhum mal e nenhum crime, mas ele morreu por causa de mim e de você. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa lição e que possamos tirarmos algo muito importante para nós. Então o Evangelho não é uma mensagem alternativa, não. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Ou a pessoa aceita Jesus, ou a pessoa entrega a sua vida para Jesus e é salvo, ou ela rejeita e não será salvo. A Bíblia é muito enfática em dizer: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, não tem uma outra forma de salvação. Não tem uma religião, não. Nenhuma religião pode ser salva. Nenhum auto-estudioso que diz que encontrou aí um direito de salvação, um jeito das pessoas serem salvas. Não tem outra forma de ser salva se não for pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para que o mundo fosse salvo através do seu sacrifício. E a tarefa de anunciar essa salvação está sobre nós. Nós vamos entrar no primeiro ponto do primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre o Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas: advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias, novas. Assim a palavra evangelium, ou evangelion, quer dizer boas novas, boas notícias, notícia alvissareiras. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. Então o Evangelho nada mais é do que uma notícia boa, uma notícia que faz nós ter paz e entendermos que há um escape para a salvação. O Evangelho é uma notícia que vem para as pessoas para dizer que a vida não é só essa que nós vivemos e que nós temos vida eterna. Que coisa boa. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, não amou uma parte das pessoas, não amou somente Israel, não amou somente os judeus, não. O Senhor amou o mundo. Deus amou a mim, que sou brasileiro, amou todas as pessoas de todas as nações, amou todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as pessoas, áreas indígenas, não tem qualificação para Deus. Deus amou a todos os seres humanos. E é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, logo alcança a salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos olhar isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, que diz assim, porque não me envergonho, é Paulo que está dizendo isso, né? O apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, para todos. Não existe
predileto mediante a este amor e esta salvação ao Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 2, nós observamos um texto muito importante que diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 15, o versículo 2 e o versículo 3, para entendermos melhor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, nesse evangelho, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, ou seja, o evangelho genuíno, senão é que o crestes em vão, porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, a salvação está mediante o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico: o único Salvador do mundo. Glória a Deus! Não existe um outro Salvador, não existe um outro meio em que as pessoas possam ser salvas. Diz assim: o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados da pessoa ou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. Se nós olharmos em Atos, no capítulo Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo 24, diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Mais uma vez Paulo está escrevendo, dizendo: contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que não tem a sua vida por preciosa, ele não está preso nos bens materiais, nos prazeres do mundo, ele não está preso nas coisas disso, ele não tem a sua vida presa nesses valores, mas ele tem uma tarefa. Ele diz de que eu possa cumprir a responsabilidade que veio sobre mim, que é de anunciar o Evangelho e dar testemunho da graça de Deus a todas as pessoas. As Escrituras, continuando a leitura, dizem assim: as Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Aleluia! Porque em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisamos entender que todos os seres humanos, eles são descendentes do pecado. Então não há como ser salvo sem passar pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Há um texto aqui que é muito importante para nós, Romanos 5 e 12, aí diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, todos. Então não tem como fugir disso. Isso vem desde o Éden, por intermédio de Adão. Quando Adão, ele cai, ele entra no pecado, ele perde a perfeição. Então o corpo dele passa a herdar a natureza pecaminosa, logo ele tem prazo de validade, ele não vive eternamente. E isso entra a morte, porque a morte só entra por causa do pecado. Então Adão gera filhos, e os filhos de Adão geram filhos, e assim vai.
até Noé, que depois o mundo é destruído e começa novamente a raça humana por intermédio de Noé e sua família, novamente o homem sai da graça de Deus, porque quando nós nascemos desse corpo aqui, somos descendentes do pecado. Então não tem como fugir disso. Só existe o meio de nós alcançarmos a salvação, que é, como viemos falando, na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe um meio de salvação sem Jesus, não tem como. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é tão interessante observarmos um ponto nesse texto que citamos das Escrituras sagradas, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem, porque Deus está no Filho, Deus estava em Cristo Jesus. Aleluia, para a salvação de todos os que creem no seu nome. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, e também afirmou: o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e também mundial. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um pensamento, e aqui vou deixar aqui registrado, você que vai assistir essa aula também, eu sempre costumo dizer que aonde eu moro, eu sou missionário ali. Eu sou missionário. O meu vizinho, ele precisa que eu fale de Jesus para ele. Os meus parentes, os meus amigos, as pessoas que eu conheço, eu tenho uma responsabilidade de falar do amor de Jesus para eles. Quando se constitui uma igreja local, esta igreja local tem o compromisso de evangelizar a sua volta, falar do evangelho da salvação a todas as pessoas. Uma obra missionária vai além de uma evangelização. Quando se fala de uma obra missionária, é alcançar povos que nunca foram alcançados. Nós somos, no mundo hoje, 7 bilhões de pessoas no planeta. 7 bilhões de pessoas no planeta. 40% dessas pessoas não ouviram o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho. São 7 bilhões de pessoas, 40%, segundo os estudiosos, ainda não ouviram o Evangelho. Ou seja, o Evangelho que é anunciado às vezes por religião, por qualquer outros que levam o Evangelho de qualquer forma. Então são aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de uma Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. Não são poucas as pessoas. Nós temos aproximadamente existe no mundo 191 países, mas muitos povos, tribos e línguas. Quando se fala de povos, se fala de um local onde as pessoas vivem dentro de uma cultura, falando a mesma língua ou mesmo dialeto. Isso são povos. Então existem países que existem vários povos que nunca foram alcançados. E essa é a tarefa da igreja, essa é a tarefa nossa.
nós temos uma tarefa aqui, segundo o comentarista falou, dizendo, é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local, que é nossa, e mundial, que é missão. E é tão interessante que hoje as pessoas já não querem mais fazer missão, porque missão é renúncia total. É o que o apóstolo Paulo disse, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu não estou mais preso nas coisas desse mundo, eu tenho uma responsabilidade e quero cumprir com essa responsabilidade, disse o apóstolo Paulo, que é levar o evangelho da graça na pessoa de Jesus Cristo a todos que ele pudessem levar. Então nós entendemos que só na Ásia, mais de 60% da população nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Olha a responsabilidade que nós temos. São aproximadamente, entre as línguas e dialetos, quase 3.000 línguas e dialetos que não ouviram e nem têm as Escrituras traduzidas dentro, a palavra de Deus, a Bíblia, traduzida na língua deles. Olha a tarefa e a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. Eu sinto algo de muito peso. Essa responsabilidade é da igreja. Jesus deixou a igreja como responsável para evangelizar. Vamos entrar para o terceiro ponto. Não queremos tomar muito tempo e já estamos tomando, não é verdade? Primeiro ponto, mas essa é uma lição tão importante, tão maravilhosa, que eu tenho certeza que está sendo de edificação para a nossa vida. Terceiro ponto, do primeiro tópico ainda, uma urgência ou uma agência legítima. E com essa agência, olha só, o Senhor Jesus constituiu a igreja como única. Então a agência da evangelização se chama igreja. Do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente dos dias apostólicos era um propósito ou era um próspero ganhador de alma. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Eles ganhavam, trabalhavam, viviam unidos. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso que está em Mateus capítulo 11 e o versículo 28 e até o versículo 30, que diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quem não conhece esse texto, né? Isso é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1 e versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Oh glória, que possamos fazer como fez o apóstolo Paulo. Vamos entrar para o segundo tópico, que a lição é tão gostosa, tão importante, tão maravilhosa, que nos chama para um compromisso. Você faz parte da igreja? Eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Sara. Tem um compromisso, nós temos um órgão missionário chamado Departamento de Missões Ceifeiros da Hora Final. Estamos em alguns países, estamos sustentando alguns missionários, a igreja que não pode ir, mas pode contribuir, tem investido nesta obra e temos alcançado muitas vidas. Mas precisamos muito mais ainda, precisamos alcançar muito mais. São 3 milhões, ou seja, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Olha a responsabilidade que temos, que o Espírito Santo de Deus possa nos impulsionar e nos acender esta chama para estarmos avivados para fazer a obra de Deus e sermos verdadeiros ganhadores de alma. Aí na sua rua, aí nos seus amigos, nos seus parentes, você tem evangelizado? Você tem convidado alguém para vir na igreja? Quantas pessoas você tem convidado? Esse ano, eu vou falar esse mês, não esse mês, eu vou falar que nós estamos entrando para o mês de março, no mês de março agora. E durante esse ano, janeiro, fevereiro e março, quantas pessoas você convidou para vir ao culto? Quantas pessoas você falou do amor de Jesus Cristo? Quantas pessoas, eu estou fazendo essa pergunta não somente para você que está nos assistindo agora, mas eu faço para mim também. Quantas pessoas nós convidamos para estar conosco?
Quantos que você investiu na obra missionária para que o Evangelho, para que esses missionários que deixaram tudo e foram para salvar vidas lá fora, quantas vezes você fez a obra de Deus? É importante meditarmos nisso. Vamos para o segundo tópico. Que Deus nos abençoe de uma maneira poderosa através desse assunto para a nossa vida espiritual e o nosso compromisso que temos com Deus. Segundo tópico. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Esse tópico é muito interessante. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. É importante entendermos, existem pessoas que às vezes dizem assim, eu fui escolhido dentre todas essas pessoas, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me escolheu para a salvação, como que se ele fosse um predileto diante das pessoas. Não existe isso. O Senhor amou o mundo, todas as pessoas desde o ventre da sua mãe foram escolhidas para a salvação. Desde que o mundo existe, Deus escolheu para que todos fossem salvos. Deus não tem prazer na perdição. Não, Deus não tem prazer no ser humano que se perde. Deus quer que todos se salvam. Logo, a salvação não veio para um grupo. A salvação não veio para um determinado povo. Não, a salvação é para todos que crerem no poder do Evangelho. Claro que nós sabemos que nem todos vão ser salvos. Mas isso, Deus não condena ninguém, é as pessoas que tomam caminho errantes e vão para a própria condenação. Quando a polícia, ela prende um infrator, ou até uma pessoa que cometeu um crime, a polícia não está indo lá para pegar e levar ele e prender. A polícia simplesmente vai cumprir um decreto, porque quem levou essa pessoa a estar no presídio, a pagar um preço alto, foram os seus atos. Cometeu o crime, vai para a cadeia. Quer dizer, ninguém é culpado de ir para a cadeia, e nem a polícia. É o ato que ele cometeu que o levou para a cadeia. Ninguém vai para o inferno, ninguém é culpado. É apenas a pessoa que, se não aceitar o Evangelho, depois de for anunciado a ele, e ele o rejeitar, então é perdição, é condenação. É o que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a tarefa nossa é mostrar o plano da salvação. Estamos no segundo tópico. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. Não se pretende aqui fulanizar, pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Primeiro ponto do segundo tópico, a nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citações de teólogo ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia original e estritamente bíblica é um dos legados deixado por nossos pioneiros. Aleluia! Eu quero ler com vocês um texto muito maravilhoso que está em 2 Timóteo 3 e 14. 2 Timóteo 3 e 14, na qual o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens
aprendido e que desde a tua meninice, vou continuar lendo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Glória a Deus! É tão interessante. Existem tantas pessoas que eles fogem da Bíblia e vão atrás de alguns teólogos que afirmam algumas normas e dizem e põem doutrinas em que as pessoas são, na verdade, induzidas por algumas coisas que não está registrado na palavra de Deus. E é tão interessante que o comentarista fala aqui do nosso ministério, da Assembleia de Deus, que deixa livre, aonde estudamos a palavra de Deus como ela é, a única fonte de regra nossa está nas Escrituras Sagradas. Não servimos uma revelação dada para um homem a poucos, porque a Bíblia foi revelada para nós e o Espírito Santo nos dá a compreensão de como nós devemos agir. Aleluia! Não estamos sendo guiado por o livro de algum homem, não, estamos sendo guiados, dirigidos pelas Escrituras Sagradas. Aqui nós vamos entrar em outro ponto, muito interessante, a hora passa muito rápido. Segundo ponto do segundo tópico, por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras, expiação limitada e expiação ilimitada. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos termos um pouquinho de atenção. A B do segundo ponto diz assim o assunto que vai falar sobre a expiação limitada, parte B. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhida desde a fundação do mundo, a expiação limitada. Segundo alguns ensinam que quando Jesus morreu, já estava determinada quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo. Morreu apenas por algum grupo, ou seja, os predestinados. Não existe predestinação. Nós entendemos na onisciência de Deus. Deus conhece todos. Deus já sabe quem vai ser salvo e não, mas não é por causa da onisciência de Deus que há alguma interferência. Não, todos os seres humanos são livres. Todos os seres humanos foram chamados para a salvação. A salvação não foi para um determinado povo, não, e nem para um determinado grupo, mas para todos. Tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim, como acontece numa interpretação forçada, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos, defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Expiação ilimitada, parte B. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Se nós olharmos lá em João, no capítulo 4, versículo 42, o Evangelho
de João, capítulo 4 e o versículo 42. Eu vou ler alguns versículos só para entendermos um pouco, porque esse é um assunto em que Jesus trata com uma mulher lá no poço de Jacó, a samaritana. Jesus vai dizer assim, ó, glória a Deus. No versículo 25 do capítulo 4, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E dizia a mulher, aí a mulher, depois de entender a mensagem de Jesus, ela vai lá aos samaritanos e traz todos eles para escutarem a mensagem de Jesus, e ela diz o seguinte, e dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Olha que pela própria boca da mulher, da samaritana, apresenta Jesus como Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Por isso Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores. Logo, se isso fosse verdade, só um determinado predestinado para a salvação, se isso fosse verdade, por que Jesus mandou anunciar o Evangelho ao mundo todo? Se Jesus mandou anunciar o Evangelho ao mundo todo, é para que todos possam ter também o direito de salvação. Amém? Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Terceiro tópico: evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária registrada, as missões por todos os ângulos, e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Primeiro ponto do terceiro tópico: evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez. Temos aqui alguns textos que nós não queremos ler porque estamos no final do tempo. Estamos com o tempo quase esgotado. E nos mandou que fizéssemos também. Ele nos deu ordem para que testificássemos do Evangelho. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Quando falamos do amor de Jesus Cristo, não falamos de algo incerto, mas falamos com ousadia, com a maior certeza que Ele é a salvação de todos os que creem. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Não somente anunciamos o Evangelho, mas como também vivemos no amor do Evangelho, na comunhão do Evangelho, amando uns aos outros, como ensina o Evangelho, fazendo obras caridosas, como nos ensina o Evangelho. A visão dos pentecostais clássicos, devido o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava, a princípio, que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar em línguas que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolática missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem xenololia. As missões, segundo ponto do terceiro tópico, as missões, o trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. É chegarmos aonde as pessoas nunca ouviram
falar e às vezes com culturas diferentes. E o Evangelho não veio para mudar a cultura, não veio para mudar às vezes costumes que não são ruins. O Evangelho santifica a pessoa e faz a pessoa mudar de alguns hábitos. Diz aqui o escritor, a mensagem é a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégicas conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Olha, lá ele está falando para os filhos de Israel, e quando ele chama os filhos de Israel, o que ele vai anunciar? Ele usa uma estratégia, ele vai falar dos pais, ele vai falar quando o povo saiu do Egito, daquela nação, que como eles erraram, como eles tomaram caminhos errados, e agora ele apresenta Jesus como único e suficiente Salvador para os próprios israelitas. Agora ele vai falar de outra forma, para povos que não eram da nação de Israel, e compare com o discurso no Areópago, em Atenas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e versículo 31, quando ele vai chegar ali e ele vai ver todos aqueles altares a deuses, e ele vai usar uma estratégia para anunciar, e ele vai ver que eles são bem preconceituosos, e então ele logo vai olhar um altar dizendo ao Deus desconhecido, e ele aproveita a oportunidade e começa a falar do amor de Jesus Cristo. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na própria cultura. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para com judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Olha a estratégia do apóstolo Paulo, é isso que importa. Nós não podemos pregar o Evangelho falando dos defeitos das pessoas, mas precisamos pregar o Evangelho como o único meio de salvação, para que as pessoas entendam que só existe um meio de salvação. Aleluia. Tivemos no Paraguai, um país tão próximo nosso aqui do nosso Brasil, mas numa igreja missionária que temos ali pelo Departamento de Missões e Ceifeiros da Hora Final. E nós fomos ali, e é interessante vermos, já muda a cultura dos nossos cultos. E eles cantam, e eles dançam, e eles pulam, e eles glorificam a Deus na sua forma de cultuar a Deus. E sentimos a presença do Espírito Santo de Deus na maneira deles. Que coisa maravilhosa! No dia do arrebatamento da igreja, vai haver tantos povos, tribos, línguas, tantas pessoas que nós nunca vimos e que vão ser arrebatadas e vão glorificar a Deus no seu jeito, na sua maneira de ser, adorando a Deus. Como é que você adora a Deus? Aleluia! Você precisa adorar do jeito que você sente, que seja sadio para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Glória a Deus. Terceiro ponto. Aleluia, é preciso desprendermos muitas das vezes de algumas coisinhas que nos impedem de sermos verdadeiros adoradores. Às vezes nos aprendemos a religião, nos aprendemos a assuntos que às vezes não tínhamos nada a ver. Eu lembro de um ditado agora, está vindo direto aqui para mim, que você pergunta para um católico e ele diz assim, eu nasci nessa. Você já ouviu esse ditado? Quantas vezes eu já ouvi? Eu disse assim, você não quer aceitar Jesus? E ele disse, olha, eu aprendi, eu nasci nessa e morro nessa. Quantas pessoas fizeram isso? Principalmente os mais antigos diziam muito isso. E existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e dizem assim, eu aprendi assim e vou morrer assim. Não, se você aprendeu errado e hoje nós conseguimos entender um pouco melhor, vamos desfazer um pouco da religiosidade e vamos abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida e falarmos do Evangelho com ousadia e com graça do Espírito Santo. Vamos entrar no terceiro ponto do terceiro tópico para encerrarmos. O desafio hoje
Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judeia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Não é aqui o campo somente. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não começou dizendo assim: prega primeiro aqui. Não, comece pregando em todos os lugares até o confim da terra. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, quer dizer, não tinha vindo, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aleluia! Ainda em Israel existem muitos lugares para falar do amor de Jesus Cristo a essas pessoas. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e que possamos fazermos a obra de Deus com muita responsabilidade. Deus abençoe você e até a próxima aula, no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Amém.